Eu tenho certeza que você conhece alguém que esteja com alguma questão em relação ao trabalho, alguma insatisfação, alguma infelicidade, talvez até seja você. Pode ser porque não gosta do que faz, só vive reclamando, só vive exausto, ou porque não vê futuro no que faz, parou de aprender, de evoluir na carreira, não vê espaço para crescer, ou porque não vê sentido no que faz, não se conecta com o que faz, não vê o resultado do seu trabalho, ou porque não é reconhecido pelo que faz, já tá 10, 15 anos investindo na mesma coisa e não acontece nada que você imaginou, ou porque não ganha a grana que acha justo, ou porque tem medo de perder o trabalho, ou porque não tem trabalho, ou porque gosta de muita coisa e não sabe com o que trabalhar. Enfim, são muitas questões em relação ao trabalho. E isso acontece porque o mercado de trabalho tradicional, do jeito que sempre funcionou, tá chegando ao fim. Não tô dizendo que vão acabar os trabalhos, mas a forma como funciona o mercado de trabalho vai mudar, já está mudando e rápido demais. E você não pode mais se curvar ao mercado tradicional. Você precisa desenvolver agora novas habilidades para essa nova realidade. É por isso que tem tanta gente passando por algum tipo de reinvenção hoje em dia. Já percebeu? E quem não está passando vai ter que passar. Eu sou Murilo Gun, eu sou professor de criatividade, fundador da Keep Learning School e mais um monte de outras coisas que um dia me disseram que eu não podia ser, mas não adiantou de nada. Em 2015, eu lancei a primeira versão dessa série, Habilidade do Futuro, em que a gente compartilha uma visão do que está acontecendo no mercado de trabalho e uma teoria de quais são as habilidades mais importantes para você evoluir e se diferenciar. Só que essa série é um organismo vivo. Aí em 2017, a gente fez a segunda versão, que mais de 500 mil de pessoas assistiram. E agora, um ano depois, aconteceu tanta coisa que eu me senti obrigado a atualizar a visão e a teoria. Então, se você quer viver bem com o seu trabalho, tá cansado de só sobreviver e não tem mais 10 anos para perder, desliga aí os bagulho e presta atenção aqui na rima do E. Sabe o que é danado em relação ao trabalho? É porque não foi desse jeito que disseram pra gente que ia ser. O que venderam pra gente é que a vida tinha um script claro. Nasce, cresce, faz vestibular, trabalha, casa, reproduz, aposenta, curte a vida se der tempo e morre. Pronto, é isso. Esse é o script, é só rodar. E é confortável saber que tem um script pronto e basta rodar. Não precisa perder o tempo inventando coisa, você fica mais tranquilo, é só seguir o fluxo. E nossos pais e avós rodaram o script e deu certo para eles, teve validação. Só que aí a gente foi rodar e no começo até que parecia que ia dar certo, mas de repente do nada começou a dar os pau. Depois de, 10, 20 anos de carreira, não aconteceu o que a gente tinha idealizado de grana, de realização, tranquilidade, cadê? Por isso que tem tanta gente desconfortável e com tantas questões em relação ao trabalho. O problema é que o script não serve mais. Rapaz, foi isso mesmo que rolou comigo. De vez em quando bate até uma vontade de continuar vivendo do passado, né? Como eram as décadas atrás. Porque parecia que o mundo antigamente era mais fácil, mais simples, mais devagar, menos frenético. Antigamente o mundo era feito novela. Você podia passar um mês meio desligado da novela, mas quando voltava tava tudo do mesmo jeito. Aí hoje em dia, você tira um mês de férias da empresa, quando volta, tá tudo diferente, corre o risco de não precisarem mais de você. Hoje em dia, um dia com o zap desligado já dá um rolo. Cadê você? Ei, sumido, responde não, mas tá tudo bem com você? Tá vivo, meu filho? O mundo atual tá tão frenético e a maior prova disso é que todos os vídeos que explicam o mundo atual são sempre vídeos frenéticos. Mas eu acredito que a melhor palavra para descrever o mundo atual não é frenético, é complexo. Complexo é uma coisa que tem tantas interações interrelacionadas, interdependentes, intercaladas, internacionalmente entre si, que essa coisa acaba ficando muito complexa. Complexo vem de conjunto e plexo, tecido. Complexo, tecido junto. O mundo está cada vez mais tecido junto. Isso é a complexidade. E quanto mais complexo, mais o script padrão, que funcionou por muito tempo, não funciona mais. Essa ficha caiu muito forte para mim em 2014. Eu morei 10 semanas no centro de pesquisa da NASA, no Vale do Silício, estudando na Singularity University o futuro e as mudanças que estão ocorrendo no mundo. E aí lá eu aprendi que a gente não está passando por uma era de mudanças.
a gente tá passando por uma mudança de era. Além de ser um ótimo trocadilho, é uma grande verdade. Não é à toa que a gente ouve tanta gente diferente, usando nome diferente para falar a mesma coisa. Era do conhecimento, era da colaboração, era caórdica, era da abundância, era exponencial, era pós-digital, quarta revolução industrial. Mas seja qual for o nome dessa nova era, eu acho que é um negócio tão significativo que tá na hora da gente trocar de idade na divisão clássica da história. Já parasse para pensar que a gente ainda tá na idade contemporânea desde 1789, Revolução Francesa. Será que não deveria ter trocado de idade na Revolução Industrial, ou com o surgimento da eletricidade, ou depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, surgimento do computador, surgimento da internet, depois do lançamento do iPhone, do Tinder, sei lá. A idade contemporânea já foi. Agora estamos na idade complexa. All creatures, particularly humans, will do almost anything to avoid fear. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A creatively lived life is any life where consistently you choose the path of curiosity over the path of fear. Now, in modern society, we honor people who are creative. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam. What is the future of the human race? Vamos lá. Primeira coisa é aceitar que você vai precisar mudar. Vai precisar mudar, não tem jeito. Segunda coisa é se conformar que você não vai conseguir entender tudo. É complexo. E tá tudo bem. Terceira coisa é entender o básico. Quais são as principais forças que estão influenciando essa idade complexa, principalmente as forças que estão moldando o mercado de trabalho. Quarta coisa é entender o que você precisa fazer, quais habilidades você precisa desenvolver para viver e não apenas sobreviver na idade complexa. E a quinta coisa é começar, porque não basta saber o que precisa fazer, tem que fazer o que precisa ser feito. E como tem muita coisa para fazer, precisamos priorizar por onde começar a fazer. Então eu vou ter que mudar tudo, pedir demissão, virar hippie. Ó, quando eu falo de mudanças, não estou falando necessariamente de mudança de cidade, profissão, estilo de vida. Pode até ser uma mudança grande assim, mas não precisa ser uma mudança grande assim. Eu estou falando de outro tipo de mudança. Mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. É como atualizar o sistema operacional do seu smartphone. Dá para usar o smartphone sem atualizar o sistema? Dá. Mas com o tempo, os aplicativos começam a parar de funcionar, começa a travar, começa a dar uns pau, e sem você nem perceber, você vai ficando para trás. O Charles Darwin enfatizou que não é o mais inteligente, nem o mais forte que vai sobreviver, é o mais adaptável. Quando pensa em mudar, muita gente já pensa logo como uma trabalheira, mas outras pessoas pensam assim: será que essa não é justamente a oportunidade ideal para eu me destacar nesse novo contexto? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas só percebe uma mudança de era ou de idade acontecendo depois que a mudança ocorre, quando já vira livro de história, porque é muito difícil perceber a mudança acontecendo. E mesmo quando as pessoas percebem a mudança acontecendo, muita gente acha que isso não vai afetar a sua vida. É sempre com os outros, nunca é com você. Pois eu acho exatamente isso. Isso não é comigo não, eu tô de boa aqui. Ó, se liga. O que diferencia os bons profissionais é exatamente essa capacidade de perceber as mudanças à medida que elas ocorrem, porque aí você atualiza seu software primeiro, e quem atualiza o software primeiro sai na frente. Mais um dizendo que eu tenho que mudar. É louco isso, porque muita gente sabe disso, ouve falar disso, mas não faz, não muda. Aí não adianta. E sabe por que não muda? Porque dá trabalho, porque dói, porque mudar tem risco. Mudar foge do script padrão. Mudar tem que sair da zona de conforto. Então, ó, primeira coisa, para entrar em campo é aceitar que você vai precisar mudar. Se não aceitar isso, nem entra em campo, tá fora do jogo. Fechou o primeiro passo? Aceitar que precisa mudar. Dá um tempo pra você fechar aí, fechou? Não, fecha a janela não, fechar tipo assim, fechar comigo esse acordo, beleza? Já foi, é nóis. O tio Einstein, ele dizia que insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Não deu de doido não. Esse lance de mudar a forma das pessoas pensarem e verem o mundo é uma parada que eu venho me dedicando nas últimas 2 décadas.
Ele ainda tem espinhas no rosto, mas quando ele fala, merece o respeito e a atenção dos mais experientes aos mais tenros da plateia. Ele é Murilo Gun Araújo, um jovem de apenas 16 anos, cuja intimidade com o mundo virtual começou muito cedo. Murilo, aos 12 anos, já exibia sua própria página na rede. O site Guns Hot Page rendeu a Murilo, por 2 anos consecutivos, o prêmio IBEST, um dos mais cobiçados por quem atua na área das homepages. Quando eu era moleque, eu até cheguei a ir no Jô para falar dos prêmios do meu site. Eu vou começar com Murilo Gun Araújo. É pra cá. Deixa eu entrar na sua página aqui, tá? Eu sei que surge a curiosidade de saber o que tinha de tão especial no meu site. O que tinha de tão especial no teu site com 13 anos? Na verdade, meu site era um portal de entretenimento, né? Site pornô. Assim, desde 98, ainda moleque, eu comecei a perceber uma grande mudança acontecendo no mundo e comecei a compartilhar isso através de palestra, de artigo, de livro, de cursos. E já que o conselho ainda é de graça, vale ouvir o que tem a dizer o nosso pequeno grande Murilo Gun. Precisa realmente cultivar uma constante postura de renovação, né? É importante saber como as novidades vão impactar no futuro, né? E estar sempre ligado no que isso tem a ver com o seu ramo, né? Aí com 17 anos, eu montei uma das primeiras empresas para fazer site lá de Pernambuco. E a partir dali, durante uns 6, 7 anos, a minha vida passou a ter um script. Aquele script que eu falei lá atrás, não é só para quem trabalha numa empresa, não. É para empresário também. Meu script era assim: segunda-feira, acorda, trabalha e dorme. Terça, acorda, trabalha e dorme. Quarta, acorda, trabalha e dorme. Quinta, acorda, trabalha e dorme. Sexta, acorda, trabalha, bebe e dorme. Sábado, acorda de ressaca, se diverte, bebe e dorme. Domingo, acorda de ressaca, almoça com a sogra, assiste o jogo, sofre quando ouve aquela vinheta do Fantástico, pede pizza delivery e dorme. E aí, em certo momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu tava vivendo a vida em loop, a vida repetitiva. Todo dia a mesma coisa. E eu comecei a filosofar. Será que vai ser assim? Vou ficar estagnado e satisfeito até quando? Vou gastar minha única vida no loop infinito? Será que eu não posso fazer algo mais legal da minha vida, já que é a única que eu tenho? E foi aí que eu percebi claramente que eu tava com problema. Em 2006, eu fui diagnosticado com a síndrome da vinheta do Fantástico. A síndrome da vinheta do Fantástico é um tipo de DPPD, distúrbio psicológico pós-digital, que acarreta as pessoas que no domingo sofrem ansiedades em função da segunda-feira que está por vir. Ela é globalmente conhecida como síndrome da vinheta do Fantástico e universalmente conhecida como síndrome do domingo espetacular. E eu decidi que eu não queria sofrer de SVF até me aposentar para depois ser livre. Para, papai, chega disso. Quero mudar logo, mudar já, chega. Chega de dia repetido, estagnação, trabalho meia boca, chega de seguir a boiada, de meta sem sentido, trabalhar sem paixão, chega de ganhar pouco, trabalhar muito e viver só de final de semana, chega de piloto automático, chega de não ter problema novo para reclamar. Eu tava lá, rodando o bom e velho script, aí vê que louco. Na colação da faculdade de administração, eu fui eleito orador, resolvi estudar um pouco de humor para fazer um discurso engraçado. Deu certo. Na época, o stand-up estava engateando no Brasil. Resolvi me reinventar completamente e virei comediante profissional. E foi assim, usando a criatividade, que para alegria minha e da minha família, eu me curei da SVF. Aí eu passei 10 anos viajando no Brasil, fazendo show de stand-up, fiz pro Netflix show, muita coisa do YouTube, apresentei programa, SBT, Comedy Central, Multishow. É pra todo mundo virar artista agora. Não, eu já falei, papai. Não precisa mudar completamente de vida. Porque muita gente acha que ser criativo tem que ser artista. Criatividade é um negócio para um grupo seleto de pessoas que receberam esse dom divinamente, enquanto que, na verdade, criatividade é uma habilidade, como qualquer outra, que pode ser treinada e desenvolvida por qualquer pessoa. Mas vou falar de criatividade mais na frente. Vamos lá! Como viver bem e não apenas sobreviver na idade complexa? Primeira coisa, aceitar que você vai precisar mudar. Segunda coisa, se conformar que você não vai conseguir entender tudo. É complexo. Terceira coisa, entender o básico. Então vamos entender o básico. O básico
das principais forças que estão moldando e influenciando o mercado de trabalho na idade complexa. Primeira força, planeta. É a primeira e maior força que molda o mercado de trabalho. Planeta. É a maior. A força natureza, a gente pode querer se esforçar para controlar, neutralizar, mas não rola. O que ela quiser fazer, ela faz, sente e chora. O melhor que a gente pode fazer é respeitá-la, parceria, tamo junto, é nós planeta. Mas não é bem isso que vem acontecendo no relacionamento dos humanos com o planeta. Se antes a gente considerava que boa educação era jogar lixo na lixeira, hoje a gente tem que mudar para uma educação que produza menos lixo. Não existe mercado de trabalho saudável, nem economia saudável, sem planeta saudável. Mas o que eu tenho a ver com isso assim na prática? Primeiro, porque a sua casa, você habita aqui, óbvio. Segundo, e o mais lindo, é que a necessidade de respeitar essa força maior criou novos modelos de negócio, novas oportunidades. Por exemplo, o modelo de negócio circular. Não faz mais sentido esse modelo linear de extrair, produzir e descartar. É óbvio que esse modelo é finito, vai dar tilt. Na economia circular, nada é visto como lixo, mas sim visto como um ativo de valor para outro participante da cadeia. Nada se perde ou se transforma. Outra grande oportunidade é a economia compartilhada, que é um modelo de negócio baseado no consumo colaborativo, em que rola uma otimização da ociosidade dos bens. Não fica coisa parada e isso reduz a necessidade de produzir novos bens. E isso não quer dizer vender menos. Isso quer dizer mudar o que você vende. Será que a gente precisa ter o produto se a gente tiver acesso ao benefício? Você precisa do quê? Do furo ou da furadeira? Economia circular, economia compartilhada, consumo consciente, sustentabilidade, reciclagem, essas não são palavrinhas da moda. Esse é o plano de ação da nossa espécie para tentar ficar de boa com o planeta. A segunda força que molda o mercado de trabalho é o crescimento e a mudança da população. Numa parte do planeta, o crescimento ocorre por causa da alta natalidade, mais gente nascendo. Em outra parte do planeta, isso ocorre por aumento da expectativa de vida. O povo está demorando para morrer. Com mais gente, o desafio de respeitar o planeta aumenta e surge o desafio novo de convivência de várias gerações. São novos tipos de relacionamento, tanto no contexto familiar quanto no profissional. Então, por exemplo, uma jovem de 20 anos entra no mercado de trabalho que o seu avô de 70 continua participando, mesmo depois de aposentado. Isso muda muita coisa. Mais gente também aumenta a concorrência no mercado de trabalho, né? Sim, aumenta, mas olhando por outro ângulo, como nenhuma pessoa é igual, mais pessoas significa uma maior diversidade de necessidades e, portanto, mais nicho de atuação profissional, uma cauda longa incrível. E outra, o aumento da expectativa de vida traz uma terceira idade economicamente ativa e com necessidades específicas, além de uma quarta idade que também precisa de produto profissional. Quanto mais pessoas com dores mais diversas, mais trabalho haverá para ser feito. A terceira força é uma das mais faladas atualmente. Os 3 meses que eu passei na Singularity, grande parte do tempo falava sobre isso. Eu vou chamar de automação. Porque é o seguinte, as máquinas mecânicas da Revolução Industrial, que substituíram o trabalho braçal de muitos humanos, elas agora viraram máquinas inteligentes, que passam a substituir também alguns trabalhos mais intelectuais. A gente já viu isso acontecer com os caixas eletrônicos do banco, que substituíram o trabalho de bancários. A gente tá vendo isso acontecer hoje em dia com caixa de McDonald's, Bob's, Casa do Pão de Queijo, a catraca do Sem Parar, a atendente do call center. Depois de, uns 200 anos da invenção do carro, caiu a ficha que dirigir é uma atividade repetitiva, programável, parametrizável, que é melhor deixar a máquina fazer por a gente. Mas o impacto da automação no mercado de trabalho não é só para caixa, motorista, atendente de call center. Todo trabalho que for linear
repetitível, programável, parametrizável, vai ter um impacto imediato. Um advogado que sempre procede do mesmo jeito, um médico que sempre prescreve do mesmo jeito, um engenheiro que sempre projeta do mesmo jeito. Se você trabalha feito robô, você pode ser substituído por ele. Se você trabalha feito um humano, você não pode ser substituído por uma máquina. O grande diferencial do humano é ser humano. Eu não acho que uma máquina ia conseguir fazer meu trabalho, não. Pode não conseguir fazer todo o seu trabalho, mas com certeza consegue fazer alguma parte ou vai demandar você mudar o jeito que você trabalha. Porque as pessoas adoram inventar desculpa para dizer que a profissão delas não está ameaçada pela tecnologia, mas todas vão ser impactadas, papai. Não tem jeito. Pode ser advogado, médico, professor, jornalista, engenheiro, arquiteto, designer, programador, publicitário, contador, empresário, servidor público, todo mundo. A quarta e última força eu chamei de conectividade. A revolução das telecomunicações, o fim das distâncias, transformou o mundo que já era tecido junto em mais conectado ainda, mais complexo ainda. E veja que conectividade e automação são complementares, mas são diferentes. Porque, por exemplo, a gente podia ter um mundo de muita automação, com máquinas inteligentes, mas sem estarem conectadas em rede, isoladas. E a gente podia ter um mundo conectado em rede, mas sem máquinas inteligentes participando dessa rede. Agora, o fato da gente ter máquinas inteligentes que permitem automação e, ao mesmo tempo, elas estarem conectadas em rede, é isso que cria o Hadouken da complexidade. Em 2000, eu criei um site chamado Peça Comida para as pessoas pedirem comida pela internet, tipo o iFood. E a gente tinha um time massa, um conceito inovador, a gente tinha captado investimento, mas a gente não tinha, na época, uma forma eficiente de comunicação com o restaurante. Era pager, aí pager quebrou, aí virou fax, aí fax não prestava, aí não tinha ainda SMS difundido, quebrou. Aí, alguns anos depois, com banda larga, mais uns anos depois, com o smartphone, boom, o iFood e um monte de outros. O mundo hiperconectado, tecido muito junto, criou um novo agente na sociedade, que é o intermediário de informação. Tipo Decolar, Booking, iFood, Uber, Airbnb, os marketplaces. Também criou o que o pessoal chama de gig economy. Seria a economia dos freelancers, que é a maior facilidade de você ser um profissional liberal, um autônomo, um freelancer, porque através de intermediários de informação de trabalho, como Get Ninja, Orkana, você tem acesso à demanda pelas suas habilidades. Velho, isso muda tudo, porque aí você pode ser um produto. Mesmo dentro de uma empresa, você pode ser um produto. Você pode ser um ativo de habilidades conectado numa grande rede que te demanda trabalho. Isso gera uma grande liberdade. Não sei também se eu quero tanta liberdade assim não, viu? Acho que eu prefiro um pouco mais de estabilidade e tal. Estabilidade, se você analisar direitinho, é uma ilusão. É uma ilusão que a visão mecanicista do mundo, a visão do mundo como um relógio, que tudo é previsível e tal. O mundo não é decifrável e previsível como o homem quis se convencer que é. O bagulho é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, a única certeza é a incerteza. A única estabilidade real é saber lidar bem com as instabilidades. Aí você é estável. Rapaz, muita coisa, muita oportunidade, muita ameaça, começando a ficar assustado já. Quando eu voltei lá da Singularity 2014, chacoalhado por isso tudo, eu também fiquei meio assustado, mas aí eu decidi dar um tempo na comédia para criar um negócio de educação online para ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades necessárias para navegar nesse novo contexto de complexidade e incerteza. A gente tem a potência necessária para viver e não apenas sobreviver na idade complexa, mas essa potência tem que ser realizada, tem que virar realidade. Cada ser humano, cada potência ocupando o papel adequado dentro desse sistema complexo. Quando o potencial humano é realizado, surge um novo tipo de vida.
a vida criativa. A creatively lived life is any life where consistently, routinely, habitually, and constantly you choose the path of curiosity over the path of fear. Not once, not twice, not a few times, but all the times. All the times. E para viver uma vida criativa é necessário desenvolver novas habilidades que não eram prioridade até pouco tempo atrás, quando a gente foi educado. Mas agora é, porque trocou de idade na história. Eu não sei se para trocar de idade, basta a gente falar que trocou de idade, eu tenho que submeter a historiadores. Vamos agora para a quarta coisa. Quais habilidades você precisa desenvolver para viver e não apenas sobreviver na idade complexa? As 5 habilidades são: All creatures, particularly humans, will do almost anything to avoid fear. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A creatively lived life is any life where consistently you choose the path of curiosity over the path of fear. Now, in modern society, we honor people who are creative. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam. What is the future of the human race? Cinco habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para o futuro. Essa teoria das 5 habilidades é baseada em vários inputs de vários universos que eu fui combinando, empacotando e cheguei nesse framework das 5 habilidades que eu acredito que vai fazer a maior diferença no mercado de trabalho atual e no futuro. Então quer dizer que essa é a teoria definitiva, verdadeira do universo e você é o bonitão sabichão fora das galáxias, é isso? Não existe verdade absoluta quando se fala de futuro. Essa é a minha visão baseada na combinação das minhas experiências e conhecimentos. Vamos lá, 5 habilidades. Se você trabalha feito robô, você pode ser substituído por ele. Se você trabalha feito um humano, você não pode ser substituído por uma máquina. O grande diferencial do humano é ser humano. O grande diferencial do humano é ser humano. Então, a primeira habilidade tem a ver com se conhecer como ser humano. É o que o Howard Gardner, na teoria das múltiplas inteligências, chamou de inteligência intrapessoal. Capacidade de você se conectar com você mesmo. É autoconhecimento, é gestão das emoções, dos sentimentos, é autocontrole, é controlar seus medos, controlar seus vícios, gerir seus hábitos, é a capacidade de dominar tudo que lhe causa estresse. Inteligência intrapessoal é um dos maiores gargalos de conhecimento que a humanidade está precisando. A segunda habilidade tem a ver com se relacionar com outros seres humanos, que o Gardner chamou de inteligência interpessoal. Aí envolve entender os desejos dos outros, as intenções, os valores, os pensamentos, as emoções, se conectar com as outras pessoas, empatia. É basicamente se relacionar bem com as pessoas, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Tem muito a ver com liderança. Um líder tem que ter uma alta inteligência interpessoal. É interessante porque a inteligência intrapessoal e interpessoal, elas são decisivas para o futuro da humanidade. E elas são muito pouco estudadas, muito menos do que deveria. E eu tenho a teoria do porquê isso acontece. A minha teoria é que a inteligência intrapessoal e interpessoal não estão sendo valorizadas por causa do preconceito com o livro de autoajuda. Autoajuda sofreu tanto bullying, tanto preconceito, que teve que mudar de nome. Aí botaram desenvolvimento pessoal. E mesmo assim, com esse nome, desenvolvimento pessoal, tem gente que olha e pensa, negócio de autoajuda. Pô, bicho, o negócio é para você se desenvolver como pessoa. Como é que pode ser ruim isso? Você vai na prateleira de autoajuda da livraria, tem muita coisa ruim ali, mas tem muito mais coisa boa. Só que essas coisas ruins, elas contaminaram e geraram preconceito em relação à autoajuda. Aí qualquer coisa que envolve autoconhecimento, sentimentos, emoções, propósito, autocontrole, não, é papo da autoajuda. Pô, aí é foda, né? Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal. Eu quero agora avançar 30 anos depois da teoria das múltiplas inteligências de Gardner e ir para um paper de Oxford de 2013 que fala sobre o quão suscetível
alguns empregos estão para automação, para serem substituídos pela máquina. Nesse paper, os caras pegaram as 702 profissões oficiais da Previdência Social Americana e criaram um algoritmo para calcular a probabilidade dessas 700 profissões serem automatizadas nos próximos 20 anos. Conclusão dos caras: 47% das profissões têm uma chance de 70% de ser automatizada em 20 anos. Entendeu a parada? Metade das profissões com alta chance de ser automatizada nos próximos 20 anos. Lá no paper, eles chegaram a fazer até um ranking de 1 a 702, de acordo com a probabilidade. Para você ter uma ideia, a profissão com mais chance de ser automatizada, sabe qual é? É a profissão de telemarketing. Claro que é aquele telemarketing que só segue o script, o telemarketing que envolver interpessoal, entender o outro, empatia, negociação, persuasão, esse segue bem. Mas vamos lá, o que importa nesse paper são os critérios que esses caras utilizaram para alimentar o algoritmo e chegar no ranking. E um dos principais critérios que eles utilizaram foi o que eles chamaram de inteligência criativa. Inteligência criativa tem nada a ver com ser artista. É a inteligência criativa com o foco de dar soluções para problemas, soluções fora do padrão. Inteligência criativa é a capacidade de não apenas seguir as fórmulas, as soluções já definidas, de não apenas seguir as melhores práticas, porque essas práticas são do passado, já estão cansadas. Criatividade é a habilidade de você criar coisas novas, chegar em coisas novas. E se o mundo está mudando tanto, precisamos de soluções novas para resolver novos problemas. Então, a inteligência criativa, sem dúvida, está entre as principais habilidades do futuro. E a quarta habilidade, qual é? A quarta habilidade surgiu na minha experiência na Singularity. Está muito relacionado com tecnologia e com aquelas forças, automação e conectividade. Porque é o seguinte, o crescimento exponencial da tecnologia da informação transformou a tecnologia quase que numa nova espécie que habita o nosso planeta, né? Inteligência artificial é o Homo artificialis. Então, se existe a inteligência interpessoal para a gente se relacionar com os outros Homo sapiens, precisamos também desenvolver a inteligência interartificial para nos relacionarmos com o Homo artificialis. Então tem que aprender a programar, negócio de robótica, né? Curso de programação e de robótica são alguns dos caminhos para desenvolver inteligência interartificial, mas a real é que tudo começa nas coisas bem mais simples. Como você se relaciona com a tecnologia WhatsApp? É ele que manda em você ou você que manda nele? Você tem uma relação saudável com essa tecnologia? Pensa nisso. Muitas pessoas têm a sua atenção sequestrada pela notificação do WhatsApp. É ela que manda neles. As tecnologias como um todo, a gente precisa entender as potencialidades de cada uma para poder considerar o uso dessas potencialidades em cada projeto que você for fazer, buscando os experts em cada coisa. Você não precisa saber de tudo, mas precisa saber as potencialidades das tecnologias. Portanto, a quarta habilidade do futuro é o que eu chamei de inteligência interartificial. E a quinta habilidade? Eu gosto de me definir como aprendedor. Crianças nascem com uma incrível capacidade de aprender, mas aí durante o nosso processo educacional, a gente vai perdendo essa grande capacidade de aprender. A gente nasce extremamente autodidata e vai perdendo com o tempo. Basicamente, a gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança? Tem uma filha pequena, Maria Exploradora, ela é autodidata, ela tá tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. Essa frase, escolas matam a aprendizagem, é meio forte, meio generalista, mas é porque eu acredito que na minha geração quase ninguém se safou.
De fato, a experiência que a gente teve da grande maioria da minha geração foram mais de 10 anos aprendendo na base da coerção, do medo, sem prazer, e aí não funciona. E aí a gente virou um adulto pouco aprendedor, pouco autodidata, e eu acredito que no mundo louco que a gente está vivendo, com essas mudanças loucas, a gente precisa ser grande aprendedor. A gente precisa aprender a aprender, e não basta aprender a aprender. Precisamos aprender a educar os nossos filhos e as crianças em geral, para que elas não tenham o mesmo problema. Já pensasse o tamanho do desafio que é educar seres humanos para um futuro que a gente não sabe o que é? A minha filha de 3 anos vai ter a minha idade, 35, em 2050. O que é que eu faço para preparar um ser humano para um mundo desse? Enfim, a quinta habilidade do futuro é o que eu chamei de inteligência aprendedora educadora. Aprender e educar tem que estar sempre juntos. Sempre aprendendo, mas também sempre educando, porque a gente sempre está impactando as pessoas ao nosso redor, passando alguma mensagem, educando. Aprender não é uma coisa que acaba quando a gente acaba o mestrado ou a pós-graduação. A gente vai ter que continuar aprendendo e educando para sempre. O quanto a gente sabe, hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo, porque saber é uma condição estática. E o mundo é muito louco, papai. A gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Os adultos têm que continuar aprendendo, porque o mundo está mudando e o que você aprendeu ontem não serve para resolver os problemas de amanhã. As 5 habilidades, na minha visão, vão fazer a maior diferença no mercado de trabalho atual e principalmente no futuro. Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência criativa, inteligência interartificial e inteligência aprendedora educadora. Cada parada dessa é um universo mega, ultra, gigante a ser explorado e eu quero te ajudar a estabelecer prioridade. Então, na minha opinião, a prioridade dentre as 5 prioritárias é a inteligência criativa. Ai, que surpresa! Você é professor disso. Por que criatividade? Porque ela é a prioridade dentre as prioridades na minha visão. Uma palavra para responder. Oportunidade. O que é uma oportunidade? É uma ocasião favorável. É um momento oportuno para tomar uma atitude que gere um retorno positivo. Tá, e qual é a oportunidade? A oportunidade é que essa troca de era, essa troca de idade complexa e essas novas forças que estão moldando o mercado de trabalho, tudo isso está demandando a gente mudar o jeito de fazer as coisas. Soluções antigas não resolvem problemas novos. A gente precisa se adaptar e criar novas soluções. O jeito antigo e padrão de fazer as coisas se esgotou, não tem por onde crescer, não tem como prosperar. Por isso que a gente vê as empresas tudo louca querendo inovar. Não é modinha não, é uma necessidade. Uma empresa é uma organização de pessoas. E uma empresa inovadora é uma organização de pessoas criativas. Então, se você é criativo, você é o que o mundo e as empresas mais precisam. E aí você se diferencia rápido, tem alta empregabilidade, você se destaca. Essa é a grande oportunidade. Todas as organizações, micro, pequenas, médias e grandes, de todos os setores, público, privado, todas estão precisando de seres humanos criativos para poder, em conjunto, criar uma organização inovadora para poder viver e não apenas sobreviver na idade complexa. Então, em função dessa oportunidade, investir em educação da criatividade é um dos investimentos com retorno mais positivo que tem. Para pensar o que é valer a pena. Pena, nesse caso, representa um investimento de tempo e dinheiro. Valer a pena é obter um retorno maior do que a pena, do que o investimento. É o velho ROI. É isso que todo mundo que tem sucesso na vida fez. Investir em coisas que valem a pena. Simples assim. Imagino que agora você está curioso em entender como aproveitar esse momento oportuno e desenvolver a sua criatividade. Então vamos lá. Vou te explicar o que fazer. Vou te dar um plano de por onde começar, qual é o primeiro passo. É o seguinte. Vamos lá.
primeira coisa é aceitar que você vai precisar mudar. Vai precisar mudar, não tem jeito. Segunda coisa é se conformar que você não vai conseguir entender tudo. É complexo e tá tudo bem. Terceira coisa é entender o básico. Quais são as principais forças que estão influenciando essa idade complexa, principalmente as forças que estão moldando o mercado de trabalho. Quarta coisa é entender o que você precisa fazer, quais habilidades você precisa desenvolver para viver e não apenas sobreviver na idade complexa. E a quinta coisa é começar, porque não basta saber o que precisa fazer, tem que fazer o que precisa ser feito. E como tem muita coisa para fazer, precisamos priorizar por onde começar a fazer. Criatividade deve ser a habilidade prioritária dentre aquelas 5 prioritárias que eu citei no episódio passado. E eu quero te mostrar nesse episódio que criatividade é algo que você precisa desenvolver e que você consegue desenvolver. Precisa porque vai fazer uma grande diferença na sua vida, seja qual for a profissão e também vida pessoal. E consegue porque você não precisa ter nenhum dom especial que apenas algumas pessoas têm. Qualquer pessoa pode desenvolver, basta entender essa habilidade e desenvolver como qualquer outra. Aí eu também quero te mostrar que ser criativo é muito mais simples do que você pensa e eu vou te dar o primeiro passo rumo a desenvolver essa incrível habilidade. Eu vou te dar uma estratégia simples, mas muito poderosa para você já colocar em prática após acabar a série. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas pessoas do seu ciclo de relacionamento já fez um treinamento de criatividade? Ou pelo menos leu um livro sobre criatividade? Muito poucas, eu imagino. Tem muita gente buscando cursos de inteligência intrapessoal, como curso de coaching, produtividade pessoal, autoconhecimento. Muita gente buscando cursos de inteligência interpessoal, empatia, negociação, persuasão, linguagem corporal. Cada vez mais tem gente estudando inteligência interartificial, mas criatividade pouca gente estuda. Sabe por quê? Preconceito. A maioria das pessoas tem preconceitos, conceitos pré-estabelecidos em relação à criatividade. Ah, a criatividade é coisa para arquiteto, publicitário, designer, o pessoal do marketing, artista, inventor. É para essas pessoas criatividade, não é para mim. Não vai fazer diferença na minha vida. Não, mas a minha área não é uma área criativa, então eu não preciso. A minha parada é mais exata, Excel, números, sabe? Você precisa sim, e isso é um preconceito. Criatividade sofre um preconceito de achar que só serve para coisas artísticas. Mas a verdade é que todo mundo tem que ser mais criativo. Porque criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. E todo mundo tem problemas, ponto, acabou-se. E quando eu digo problemas, não é só coisa ruim, dificuldade, treta. Qualquer coisa que demanda a solução é um problema. Problema pode ser uma dificuldade, um desafio, uma oportunidade, pode ser pessoal, pode ser profissional. Se tem que ter uma solução, é um problema. E aí você pode encarar os problemas da vida de duas formas. Com soluções clichês ou com soluções criativas. As soluções clichês são os caminhos padrões que todo mundo vai. É a solução que normalmente surge na hora, rápido. Ah, já sei. É aquela que todo mundo pensa quando tem um desafio, uma oportunidade, uma dificuldade. O problema é que no mundo das soluções padrões, a concorrência é muito grande porque tá todo mundo fazendo do mesmo jeito. No mundo das pessoas que só reclamam de como as coisas estão, a concorrência tá grande também. Agora, por outro lado, as soluções criativas são as soluções que poucos ou ninguém tá pensando. É não se contentar com o óbvio e ir além, abrir novos caminhos. Por exemplo, arrumar um emprego é um problema que você pode resolver do jeito padrão ou de um jeito criativo. Ser promovido no emprego, ser mais reconhecido é um problema, você pode resolver do jeito padrão ou do jeito criativo. Criar um negócio próprio ou melhorar seu negócio é um problema que você pode dar soluções padrões ou soluções criativas. Criar seu filho, educar seu filho também é um problema, que você pode dar soluções padrões ou soluções criativas. A pergunta é, que tipo de soluções você quer dar para os problemas, os desafios da sua vida pessoal e profissional? Você quer dar solução padrão ou solução criativa? Porrada. Beleza, Murilo. Eu acho que eu preciso ser mais criativo. Eu acho que realmente criatividade vai dar um salto na minha carreira. Mas será que eu consigo? Será que eu tenho esse dom? Quem disse que criatividade é um dom? Você leu isso em que paper científico? Me diz. Ou você só ouviu dizer por aí e acha que é isso aí e nunca parou para averiguar, então é isso aí mesmo. Criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais.
criatividade é a aplicação prática de uma habilidade básica da espécie Homo sapiens. Sabe qual é essa habilidade? Imaginação. Imaginação é criar imagens, é imaginar. Todo ser humano consegue imaginar. Pode ser rico, pobre, analfabeto, intelectual, todo mundo consegue imaginar, criar imagens. E criatividade é basicamente essa capacidade de imaginar aplicada para resolver problemas. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo. Todo mundo é capaz de imaginar, logo todo mundo é capaz de ser criativo, simples assim. Desenvolver sua criatividade é como se fosse encontrar o gênio da lâmpada, só que em vez de fazer só 3 pedidos, você pode fazer quantos pedidos quiser, porque você domina aquela ferramenta. Todos nós nascemos criativos, mas desaprendemos a ser criativos. Algumas pessoas podem até nascer mais criativas, mas também podem desaprender muito ao longo da vida e virarem adultos não criativos. Outras pessoas podem nascer até menos criativas, mas desaprendem menos e viram adultos mais criativos, inclusive do que os outros que nasceram mais criativos, mas que desaprenderam muito, entendeu? Lembra o Maslow, aquele cara da pirâmide e tal? Ele disse que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou a criatividade. O homem criativo é o homem comum do qual não se tirou. Nós nascemos criativos, mas nós desaprendemos a ser criativos. Criança é um bicho criativo, não é? Criança viaja na parada. Criança imagina cenários muito loucos e aplica essa imaginação para resolver os problemas que elas têm. E criança surpreende a gente, sempre com uma visão diferente, aquela visão mais louca. Criança viaja, só que ao longo do crescimento ela vai sofrendo bloqueios. Aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Aquele papo de pensar fora da caixa, a gente nasceu fora da caixa, só que a gente foi botado da caixa, aí quando fica velho tem que sair da caixa. A boa notícia é que é possível desbloquear, eliminar esses bloqueios e reaprender a ser criativo. Beleza, eu acredito que eu preciso ser mais criativo e eu acredito que eu consigo ser mais criativo. Mas como é que faz? É simples, é negócio complicado, né? Não é complicado, é mais simples do que você pensa. O povo acha que é complicado e a minha teoria disso é por causa da palavra criatividade. Criatividade, esse prefixo cria, ele cria um peso nas costas de tem que criar, tem que ser o criador, tem que fazer a criação. Por isso que eu criei uma nova palavra chamada combinatividade. Porque toda solução criativa, ela vem de algum lugar. Nada vem do nada. Qualquer produto, serviço, ideia, solução, tudo é a combinação de coisas já existentes, mas que nunca haviam sido organizadas e dispostas naquela configuração com aqueles detalhes. Só existiu um criador, Deus, ou então Big Bang. Meu amigo, o resto é tudo combinação. Você é a combinação do seu pai e da sua mãe, o smartphone é a combinação do palm top com o celular, iogurteria é a combinação de iogurte com sorveteria. Combinatividade é a combinação da palavra combinação com a palavra criatividade. Tudo é combinatividade. Algumas vezes é óbvio saber qual foi a combinação, outras vezes não é, mas tudo tem uma inspiração, tudo vem de referências. Como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Como diria eu, nada se cria, tudo se combina. O homem criou a roda? Será que o homem criou a roda? Acaba tava na pré-história lá o homem. Não tinha roda, mas tinha os coqueiros. Os coqueiros tinham coco. Aí dava um ventinho, o coco balançava, o coco caía do coqueiro. O coco caía, o coco rolava. Hashtag fica a dica aí, ó. Faz a roda, papai. Quantas coisas redondas rolavam no planeta antes da roda? Toda ideia criativa é a combinação de inputs que estão no seu repertório. Eu chamo de repertório a soma de tudo que tem na sua cabeça. É o seu conhecimento, tudo que você já leu, estudou, suas experiências, o que você já viveu, errou, aprendeu. Coisas que você lembra e coisas que você nem lembra. E criatividade é quando você usa a imaginação para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas, inputs, que estão no seu repertório, tudo isso com o objetivo de resolver problemas. Bem, eu preciso ser mais criativo, eu consigo ser mais criativo, eu entendi que não é tão difícil quanto eu imaginava, esse lance de combinatividade, né? Mas e aí, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira parada que eu faço? O primeiro passo para ser criativo é olhar
diferente. Ser criativo é pensar diferente. Para pensar diferente, tem que olhar diferente. Imagina seu cérebro como se fosse uma indústria, uma linha esteira industrial. Inputs, processamento e output. Pensar é o output, a saída. Olhar é o input, é a entrada. Se você não olha diferente, você não tem inputs diferentes no seu repertório e provavelmente não vai fazer combinações diferentes e, consequentemente, não vai ter outputs diferentes, ou seja, não vai pensar diferente. Mas como assim olhar diferente, Murilo? É porque a grande maioria das pessoas vive a vida no modo paisagem. Sabe quando a gente vê muito uma coisa e ela acaba virando paisagem? No sentido que você não presta mais atenção naquela coisa? Pois a grande maioria das pessoas vive nesse modo paisagem o tempo todo. Viver no modo paisagem é botar o olhar meio que no piloto automático. E esse é o grande diferencial de um comediante. A comédia começa no olhar diferente do comediante. Quem nunca foi no show de comédia e pensou assim, putz, como é que eu não pensei nisso que ele falou? Você não teve esse pensamento diferente porque o seu olhar não estava configurado para olhar diferente. Um input diferente gera output diferente. Então o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como comediante. Se você não é comediante, vai ficar difícil para entender. Então, para ficar mais fácil, dá para dizer que o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como criança. Você já foi criança, você já foi obsessivamente curioso, você já foi obsessivamente questionador, você já foi obsessivamente aprendedor. O que foi que houve? O que houve é que a gente cresceu, reduziu o nível de curiosidade, reduziu a frequência de questionamentos, reduziu o ritmo de aprendizagem, e eu digo reduzir para ser bonzinho, porque muita gente praticamente parou de ser curiosa, de questionar e de aprender. E tudo isso se reverte se você começar a olhar diferente. Olhar diferente é tão simples que parece simplório, mas não é. É simples, mas é poderoso. Olhar diferente é colocar o óculos do seu eu criança para aumentar o fluxo de inputs que você adiciona ao seu repertório. Lembrando que não basta ter quantidade de inputs, tem que ter variedade também. Tem que ter inputs de vários universos, porque as combinações ficam mais poderosas. Aí depois que o seu repertório tá bombando, é uma questão meio que estatística de rolar boas combinatividades. Ah, mas eu sempre tô aumentando meu repertório, fazendo os cursos de reciclagem e tal. Ó, não é necessariamente esse aprender formal que eu tô falando. Eu tô falando de aprender toda hora, de ser um aprendedor, aprender todo dia. Através de olhar curioso e questionando as coisas, você aprende cada hora alguma coisa. Já parou pra pensar quantas coisas você aprende a cada dia? O aumentar o repertório que eu tô falando pode ser ir por aquele caminho diferente. Sabe aquele caminho que você sempre faz para ir pro trabalho? Faz esse caminho de a pé. Você vai ver coisas diferentes. Faz a pé no sentido contrário, mais coisas diferentes. Desrespeita o Waze. Vai para aquele caminho que o Waze não recomenda, que aumenta 3 minutos, mas te faz ver um outdoor diferente, uma loja diferente, já é um input novo. Então, aumentar o repertório pode ser ler uma revista que você nunca leu. Eu criei um hábito de, quando estou viajando muitas vezes, passo na banca do aeroporto e gosto de comprar uma revista que não me interessa, para aumentar meu repertório. Aumentar o repertório pode ser ver um canal de TV que você nunca vê. Ver o canal do Boi. O pessoal vendendo tapete lá. Aquela mulher que vende joia. Aquela mulher é genial. Ela fica com a mãozinha aqui, ó. Ela tá de pijama, eu acho. Mete o esmalte ali e tal e vende ali 10 mil conto ali. Eu nem mostro o rosto, só na conversa. Aquilo é uma aula de vendas. Então esse é o primeiro passo para ser mais criativo. Lembra que eu falei? Uma estratégia simples, mas poderosa, que é o primeiro passo e que você já pode colocar em prática após ver esse vídeo. Fala-se muito de mindset, que são as configurações da mente. O que eu tô falando aqui é de ajustar o seu look set, as configurações do seu olhar. Isso é simples, é poderoso e você já pode colocar em prática logo após acabar esse vídeo. Recapitulando, criatividade não é coisa para artista, não é dom de algumas pessoas especiais e criatividade nem requer você de fato criar e sim combinar coisas já existentes. Esses são os 3 mitos básicos sobre criatividade, que é só a pontinha do iceberg para aprofundar nesse assunto complexo que é o desenvolvimento da criatividade. Mais do que desenvolver a inteligência criativa das pessoas, o nosso propósito é despertar
vidas criativas. A creatively lived life is any life where consistently, routinely, habitually, and constantly you choose the path of curiosity over the path of fear. Not once, not twice, not a few times, but all the times. All the times. Mediante cada decisão, cada escolha, cada problema da vida, a gente foi condicionado a optar cada vez mais pelo caminho que nos afasta do risco, ao invés do caminho que nos aproxima do que a gente deseja, das nossas vontades, interesses, paixões. A gente foi tão condicionado a seguir muito mais o que os outros esperam da gente do que o que a gente realmente quer. A gente focou muito mais em evitar a infelicidade do que buscar a felicidade. Aí sabe qual é o resultado disso? A gente virou o que sobrou depois de evitar todos os riscos. Se prepare para fazer parte do grupo de pessoas que decidiram não se curvar na forma que o mercado de trabalho tradicional funciona e que resolveram dizer chega. Chega de dia repetido, de estagnação, trabalho meia boca, chega de seguir a boiada, de meta sem sentido, trabalhar sem paixão, chega de ganhar pouco, trabalhar muito, viver só de final de semana, chega de piloto automático. Existe vida criativa. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. E a gente vai te ajudar nisso. Vai ser massa, vai ser lindo, vai ser lindo. Vem com a gente. Queria te dar 5 dicas para te ajudar a fazer com que essa experiência de aprendizagem seja transformadora para você. Porque a gente se inscreve num curso, e é uma delícia escrever no curso, né? É uma delícia. Você se inscreve, pô, escrevi no curso aqui e tal, e dá um pouco de sensação de só porque se inscreveu já aprendeu, né? Mas não é verdade isso, né? Eu até já fiz piada com essa sensação. Pessoal, eu queria falar uma coisa, eu adoro comprar livros. Não gosto muito de ler, mas adoro comprar. É porque só o fato de comprar já absorve um pouco, sabe? Você absorve um pouco. É tipo academia. Você tá pagando academia, mesmo que não vá, emagrece. Entendeu? Você tá pagando, brother. Tá ligado? Obviamente que isso foi uma piada. Não basta comprar um livro ou se inscrever num curso. Tem que ler o livro, tem que acompanhar o curso e colocar em prática. E eu percebo que claramente tem uma espécie de funil. Tem a população do mundo aqui, do Brasil pelo menos. Aí tem as pessoas que ficam sabendo desse curso. Já afunila muito. Poucas pessoas ficam sabendo desse curso. Aí tem as pessoas que se interessam pelo curso. Já afunila mais. Das que ficam sabendo, algumas se interessam. Das que se interessam, tem as que se inscrevem. Já afunilou muito. Das que se inscrevem, tem as que acompanham. Afunila mais. E das que acompanham, tem as que colocam em prática. Então, se você está aqui, você já passou pelas 3 primeiras etapas do funil, já ficou sabendo, se interessou, se inscreveu, e agora eu quero que não seja mais um funil. Eu quero que todo mundo que se inscreveu acompanhe e coloque em prática.